pessoal, boa noite. Que bom ter vocês aqui para mais um AmesVetCast. Sejam bem-vindos. Oi pessoal, hoje temos um tema muito importante e que gera muita discussão na veterinária, que é a homeopatia em cães e gatos. E nós vamos explorar esse tema e entender melhor como a homeopatia pode encaixar no tratamento de várias doenças. E para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, temos uma profissional muito experiente nessa área, que é a doutora Franciele. Muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Para a gente começar, conte um pouco de você profissionalmente, para o pessoal de casa conhecer você melhor. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Franciele Caldato, eu sou veterinária há 16 anos e há 10 anos que eu sou homeopata. Então, eu fiz a minha pós-graduação em homeopatia há 10 anos e desde então eu entrei neste caminho sem volta, né? Uhum. Porque depois que a gente conhece a homeopatia, a gente fala que é um caminho sem volta. E aí, a partir da homeopatia, eu comecei com homeopatia oral, eu me aprofundei em homeopatia injetável, que não tem muitos anos que existe a homeopatia injetável no mercado, mas que viabilizou muito a rotina clínica, principalmente em casos de emergência. E a partir daí eu fui me aprofundando em outros cursos ligados sempre à área da integrativa, né? Mas eu falo assim que o meu carro-chefe é a homeopatia e a terapia neural. Legal. Já tem um monte de dúvida aqui já. É isso que a gente estava falando antes do podcast começar aqui, que para nós vai ser uma aula também, porque a gente precisa saber até para poder indicar para os nossos pacientes, né? E é uma área que a gente sabe que existe, mas a gente não sabe o que pode explorar dessa área. Então, eu também vou aprender muito aqui hoje, ótimo. Viu, Franciele? Franciele, e quais os princípios fundamentais da homeopatia e o que difere do tratamento convencional? Que o que difere é eu não tenho esse risco de prejudicar o animal a nível nenhum, né? E eu posso atender qualquer espécie. Então, a dose que eu passar para um cachorro, ela pode ser a mesma para um gato e para um cavalo. Né? Legal. A partir do momento que a gente estuda a homeopatia, ela se abrange para qualquer espécie. Ela é universal. Não vai mudar a maneira de abordar de acordo com a espécie. Porque a homeopatia, ela vai avaliar a personalidade, né? Então, a partir do momento em que eu aprendo a fazer a avaliação homeopática, independente da espécie, essa avaliação é a mesma. Entendi. Então, assim, só para eu ver se eu entendi. Além dessa avaliação, tipo assim, o tratamento, ele não é algo, uma necessidade, por exemplo, você falou da parte, por exemplo, mineral. Não é uma, como é que eu posso falar quando uma reposição mineral. Não, a homeopatia ela atua no organismo, independente se é humano ou se é animal, tá? Ela atua no organismo por ressonância. Então, um exemplo, se eu te der uma homeopatia e você não estiver precisando dela, o seu corpo não vai absorver ela. Entendi. Ela não vai fazer efeito. Ela só vai atuar no seu organismo se ela ressoar, se a energia do seu corpo falar que precisa daquela energia daquele medicamento. Aí ressoa. Então é mais energético, é como se fosse aquela questão de elementos água, terra, fogo, só que para outro... Isso, nessa questão a gente entra mais na medicina tradicional chinesa, que aborda essa parte dos elementos. Sim, mas na homeopatia, sabe aquele estudo da água, da molécula da água que ela se modifica com a música? A homeopatia ela é explicada a partir daquilo ali. Então, conforme você coloca dentro do componente, dentro do frasco, a energia de alguma planta, por exemplo, aquelas moléculas de água se modificam de acordo com a energia que você quer. Entendi. E aí ela fica modificada. Ela é energética, mas ela atua a nível... Porque se a gente pensar só em energia, a gente vai falar assim, atua só em nível emocional, né? Não. Mas ela consegue fazer, adentrar a célula e fazer... Efeito. Fazer o efeito. Porque tipo assim, mesmo assim, não pensando só em emocional, mas qualquer alteração que o animal, ou até mesmo a gente, porque é aplicado na gente também, né? Mas qualquer alteração que a gente apresenta, ela vai... essa alteração que a gente apresenta, ela vai ter um desequilíbrio energético ali, digamos. Exatamente. E aí é onde ela entra meio que reequilibrar a energia.
Assim, a grosso modo, para entender. O que a gente costuma dizer é que, por exemplo, assim, enquanto um antibiótico, tá? Ele vai lá e faz o efeito de anti alguma coisa, né? Então, ele faz um bloqueio da proliferação de uma determinada bactéria, por exemplo. A homeopatia, ela não vai bloquear a proliferação da bactéria, mas ela vai falar pro organismo, ó, acorda e reage porque você consegue. Então, ela vai produzir mais anticorpos, ela vai dar munição pro organismo se recuperar. Legal. Nossa, já foi assim, um monte de dúvida no mesmo tempo. Já foi, exatamente. Mas ótimo, foi bem específica. Igual algo que você comentou comigo, é que as pessoas confundem muito, né? A homeopatia com o uso de florais, de fitoterápicos. Isso você acabou já explicando aí pra nós, mas você tem algo mais pra falar sobre isso? Então, na verdade, assim, a maneira de fabricação se diferem dos três, né? Floral, ele é a base de flores, fitoterápico a gente trabalha com ervas, plantas e ervas, e a homeopatia a gente abrange os 3 reinos. Porém, a manipulação, a fabricação também é diferente, né? Na fitoterapia, por exemplo, a gente tem dose ponderal, né? Eu preciso dosar para cada paciente a quantidade certa. O gato não pode alguns tipos de erva, pode intoxicar. Já na homeopatia a gente não tem isso. E a homeopatia, ela é doses infinitas, né? Então, o que vai diferir, por exemplo, uma mesma medicação eu posso utilizar, a gente chama de potências variadas, né? Que pode ser desde diluição na decimal, na centesimal ou na milesimal. Então, assim, aí cada diluição e cada numeração, por exemplo, 30 centesimal é diferente de 30 milesimal, porque ela foi diluída, uma foi diluída 100 vezes, a outra foi diluída 1000 vezes, né? Elevada a 30. Então, vai atuar num nível diferente do organismo. Então, se eu quero um efeito mais físico, mais local, é uma potência. Se eu quero um efeito mais mental, mais emocional, eu entro com outra potência. Legal. Eu já tive experiência com homeopatia e muito boa para cicatrização óssea. Acelerou muito a cicatrização. Foi muito boa. Tive boa experiência. Eu sempre brinco, só te cortando, que eu falo que a homeopatia é igual quem fala que não gosta de gato. Né? Só não gosta porque não conhece. Porque a partir do primeiro momento. Depois que você tiver um gato, você não fica mais sem gato, não é? Com certeza. Com certeza. Não consegue sobreviver mais. Quem fala que não gosta de gato nunca teve gato. Eu falo que quem fala que não gosta de homeopatia nunca teve experiência com homeopatia. Não, são experiências sensacionais assim, que eu tive, que o animal tinha muita dificuldade de cicatrização óssea e melhorou assim, consideravelmente mesmo. Foi um caso bem legal. Franciele, aproveitando, hoje em dia, o que é maior assim na sua rotina que você faz mais assim com animais, né? Com tratamento de animais? O que é o carro-chefe na sua Eu atendo rotina? praticamente tudo, mas assim, o que mais chega, a maior demanda hoje é pacientes oncológicos e cuidados paliativos. 90% da rotina do consultório é oncologia e cuidados paliativos para outros pacientes crônicos de maneira geral. Entendi. E você acha que é porque o pessoal de cuidados assim paliativos, ou um paciente às vezes terminal, né, que a gente fala, você acha que eles procuram como uma alternativa, por isso que é o carro-chefe, ou falta ainda muita informação das pessoas sobre? Na verdade, todos que eu pego, assim, de cuidados paliativos e oncológicos, eles são indicados de outros veterinários. Então, assim, depois que acabaram-se as munições, entendeu? Pra não falar assim, ó, vai pra casa e não faz nada. Então, existe mais essa tentativa, que é o que eu tento pegar no pé das pessoas sempre. Não deixa pra última hora, sabe? Porque quanto antes a gente pegar, a gente não precisa esperar ser terminal. A gente pode dar esse suporte antes. Sim, com certeza. Mas hoje, 90% são... Porque o paciente oncológico hoje... não sei se vocês já escutaram falar do Viscum, mas é o que deixou a homeopatia famosa, né? A homeopatia, ela é uma técnica milenar, mas recentemente descobriu-se no Brasil, tá? Porque fora do Brasil já era usado o Viscum como tratamento oncológico. E aí que a gente tá ficando conhecido agora por causa do Santo Viscum. Esse foi bom, né? Pra trazer mais visibilidade para a homeopatia, né? Porque se modernizou, né? Porque antes a homeopatia era gotinhas. Aí agora já lançou os injetáveis, então foi modernizando, e eu acredito que isso trouxe uma
uma referência melhor para a homeopatia. Então, e assim, aproveitando que você falou de novo, e me chamou muita atenção, e eu queria saber mais sobre a homeopatia injetável. Achei muito interessante. E é extremamente fantástico, assim, porque no Brasil só tem uma farmácia que produz a homeopatia injetável. E a matéria médica homeopática, que é onde contém todos os medicamentos, são mais de 3.000 medicações homeopáticas. Isso é possível fazer de maneira oral, né? As gotinhas ou glóbulos. Os injetáveis ainda não temos todos, mas os de uso mais comum a gente já encontra nessa farmácia de manipulação. E eles conseguiram a autorização no Brasil através do Viscum e depois eles foram abrangindo para outras medicações. Isso facilitou, assim, de maneira bem drástica, porque eu já trabalhava com a rotina de homeopatia, mas depois que surgiu a injetável, o efeito é comparado a qualquer outra medicação injetável, quando a gente compara o injetável ao oral, né? É muito mais rápido. Com certeza. E aí tem aquela questão de atuar mais rápido, da facilidade, porque às vezes quando é gota eu tenho que dispor de várias vezes ao dia administrar aquela medicação, quando é injetável é uma única vez ao dia. Então, principalmente tutores de gato já chega lá e fala assim, me passa injetável. Porque é muito complicado, né? E depois que o tutor vê a facilidade, porque as primeiras vezes eles assustam, mas tem que ficar aplicando, porque eu ensino a aplicar em casa. Entendi. É subcutâneo, aí não precisa ir no consultório todos os dias. Eles assustam um pouquinho, mas depois que vê a facilidade e realmente os resultados, eles não voltam atrás. Não abrem mão. Franciele, e sobre a prescrição dos medicamentos homeopáticos? Como que funciona? Qualquer veterinário pode prescrever? Pode. A homeopatia qualquer veterinário pode prescrever, assim como uma medicação de uso controlado. Se a gente colocar aí um fenobarbital, por exemplo, qualquer veterinário ele não precisa ter uma especialidade para prescrever. Assim também é a homeopatia. O que eu percebo é que, às vezes, a gente tem pessoas prescrevendo, assim, um exemplo, tá? O Cantares, ele é muito utilizado para infecção de urina. Então, sabe que se utiliza Cantares, prescreve Cantares. Só que aí entra naquilo que eu citei das potências. Então, é onde a gente, às vezes, encontra pessoas que falam assim, eu já usei homeopatia e não funcionou. Por que não funcionou? Porque cada paciente, ele tem a sua potência específica, né? E tem a sua medicação específica também. Porque, por exemplo, para infecção de urina, eu tenho, sei lá, 30 medicações dentro da matéria médica que pegam infecção de urina. Como que eu vou escolher dentro das 30 a melhor? Quando eu avalio personalidade. Se eu escolher só pelo sintoma físico, ela não vai funcionar. Você falando assim, eu tô até pensando aqui comigo, por exemplo, pensando muito em gatos que têm problemas urinários e às vezes está relacionado com o emocional. Então, não é aquela receitinha de bolo, eu pegar aquela fórmula que existe e mandar manipular aquele homeopático que vai funcionar. Depende do comportamento. Então, um gato muito agressivo, com alteração comportamental, alteração de ambiente, essas coisas, precisa de um tratamento diferente. Que são coisas que a gente já, na nossa anamnese, no nosso dia a dia, a gente não tem experiência com a homeopatia, mas a gente consegue pro nosso diagnóstico ali. Então, é algo que tem que moldar, né? E mesmo que não tiver, mesmo que a doença não tiver um fundo emocional, a gente sabe que hoje a gente já entende que eles têm uma personalidade própria, né? Então, às vezes, assim, eu tenho um exemplo. O mesmo, 2 pacientes, os 2 com infecção de urina, os 2 com a infecção com históricos parecidos, de urina em gotejamento, ardência, às vezes um pouco de hematúria, são muito iguais. O que vai diferir? Um é calmo e um é bravo. Um é ciumento e o outro é tranquilo. Aí isso vai diferir a medicação. De repente mudou de ambiente. E a origem também. Às vezes um pode ter origem emocional por mudança de ambiente, alguma coisa, e o outro pode ser, sei lá, cálculos. Com certeza. São completamente diferentes, apesar da sintomatologia mesmo. E assim, é completamente seguro o que você falou. Mas existe alguma contraindicação para algum animal específico, algum caso específico que o tutor precisa ter em mente antes de pensar num tratamento homeopático? Não tem nada de contraindicação. A única coisa que pode acontecer é não fazer efeito. Entendi. E eu preciso sempre usar a homeopatia associada a algum outro tratamento? Ou eu posso utilizar só a homeopatia como tratamento?
pode utilizar só homeopatia, assim como pode fazer o uso da homeopatia com alopatia, que um não vai interferir no tratamento do outro. Entendi. Legal. Na verdade, a gente potencializa. Né? Eu tenho pacientes, por exemplo, com leishmaniose, que o tratamento convencional de leishmaniose, a longo prazo, ele deixa de fazer efeito. O corpo se adapta e aí aumenta a dose, mesmo assim não absorve, não faz mais o efeito que deveria. Aí a gente entra com a homeopatia, junto com a alopatia, e é como se o corpo se dessensibilizasse. E a alopatia volta a fazer o efeito que precisa. Legal. Que interessante. E você podia contar alguns casos aí pra gente de sucesso que você tem na sua rotina utilizando a homeopatia? Sim. Às vezes, a gente sempre tem aquele caso que mais, né, chamou atenção. Assim. Eu tenho alguns, assim, que me chamou atenção. Desde que eu cheguei aqui em Uberaba, uma das minhas primeiras pacientes, ela era uma misturinha, assim, de Fox paulistinha, e ela foi diagnosticada com linfoma. E ela veio encaminhada de uma oncologista. E aí ela já veio porque durante as sessões de químio ela não se adaptou muito bem. Ela entrou numa linfopenia muito grave, e foi ficando sem reação, foi ficando, né, foi perdendo toda a sua imunidade com apenas uma sessão de quimioterapia. E aí a gente entrou com a homeopatia, com utilização do Viscom e outras homeopatias injetáveis, que eu sempre costumo associar, porque eu falo que ele sozinho não faz milagre, né? A gente sabe que funciona muito bem, mas eu preciso pensar no todo. Se eu pensar só em Viscom, eu tô pensando só em tumor, mas o paciente, ele não é um tumor, né? Ele é um ser inteiro. E aí a gente entrou com alguns protocolos e ela reagiu super bem. A oncologista optou por não dar continuidade com químio e a gente tratou ela só com homeopatia. E ela era uma paciente que ela estava, assim, eles diagnosticaram ela com mais ou menos 2 meses de vida, né? Então ela veio, assim, para ter um bom final de vida. E ela teve remissão de linfoma e já faz 2 anos, assim, que ela tá super bem. Super que ativa. legal! Nossa, muito bom. Então, realmente, a homeopatia a gente pode usar em todas as doenças? Em todas as doenças. Nossa, muito legal, muito interessante. Desde casos agudos até casos crônicos. Então, doenças e também alguma coisa preventiva, assim? Sim, eu falo muito no meu Instagram de prevenção, porque eu falo assim, as pessoas deixam muito pra última hora, né? Mas a prevenção, eu acho que é sempre o melhor tratamento, né? A gente tem trabalhado muito prevenção hoje em dia, né? E assim, a gente consegue prevenir tudo a partir do histórico daquele paciente, do que ele tem probabilidade de adoecimento e da raça, né? Porque cada raça a gente sabe que tem uma tendência de adoecimento. Então, a gente já meio que foca ali e já consegue fazer essa prevenção. Legal. Franciele, tem vários tutores que têm, às vezes, alguma resistência, assim, né? De eficácia e tudo mais. Não são abertos a essa possibilidade. Aproveitando o nosso ambiente, que você tem um momento aí para falar com o tutor, o que você diria para essas pessoas que têm a mente fechada para esse tipo de tratamento? O que você tem para dizer para ele que a homeopatia, que é válido experimentar, para fazer igual com o gato, né? Dar a oportunidade de experimentar para entrar nesse mundo da homeopatia, né? Olha, eu diria que assim, eu não preciso que o tutor acredite para que funcione. Tanto é que a prova os nossos pacientes PETs, né? Porque eles não têm religião, eles não têm crença, eles nem sabem o que, né? E funciona. Então, assim, mesmo que você não acredite, eu te garanto que vai funcionar, porque eu não preciso que acredite para funcionar, porque não, muitas pessoas vinculam, né, a crença, a religião, mas é totalmente... a gente tem comprovação científica da funcionalidade da homeopatia. Tem que ser aquela coisa assim, não crer, por exemplo, se a pessoa quer o tratamento, mas ela não acredita, mas pelo menos faça, né? Faça sem acreditar mesmo. Faça sem acreditar. Porque tem aquela pessoa, eu não acredito. Aí, tipo, eu tenho que dar 2 gotinhas 2 vezes ao dia. E de repente não dá, aí não tem como. Não vai ser, aí não tem milagre, né? A gente precisa conhecer pra depois falar, né? Eu acho que a nossa função do podcast é trazer isso, né? Trazer conhecimento para as pessoas de casa. Então são casos, às vezes as pessoas têm muito tabus,
né? Conversa com um, conversa com outro. Então aqui a gente dá essa oportunidade mesmo para trazer isso, conhecimento. Então que as pessoas vejam e possam se informar melhor e dar oportunidade para esses tratamentos, né? Eu falo que eu sou a prova viva da homeopatia, porque quando eu me formei, eu era alopata. Né? Eu trabalhava num hospital 24 horas, depois eu fui para uma clínica totalmente alopata, amava cirurgia, amo cirurgia ainda, mas a gente vai mudando um pouco a conduta. Mas eu adoeci, eu tive uma depressão muito grave e eu fiquei, assim, foram 2 anos, assim, ladeira abaixo. E eu fui sendo medicada com as medicações alopáticas, de uso controlado, e a gente sabe que ao longo do tempo isso vai perdendo efeito, e eles aumentam a dose, e o negócio só vai piorando, né? E aí eu lembro que eu procurei um outro médico, ele falou assim, não, você é muito nova para esse monte de medicação, e eu tomava, sei lá quantas medicações, e eu já não dormia mais de noite, era uma coisa assim. Uma coisa só vai piorando a outra. Exatamente, Aí vem o ganho de peso, uma coisa vai levando a outra, né? E aí ele falou, não, eu vou ele passou a homeopatia pra mim e falou, eu vou te desmamar das medicações controladas. E aí ele foi fazendo o desmame com o uso da homeopatia para que eu não tivesse abstinência, porque eu já tinha tentado e não tinha dado certo. E aí foi onde eu falei, não. Aí ele tirou tudo e eu fiquei só com a homeopatia. Eu falei, esse negócio funciona, eu preciso saber o que é isso. Aí foi onde eu me interessei, fui buscar a pós-graduação. Falei, é isso que eu quero fazer para os meus pacientes, porque funciona. Ah, legal. Você teve uma experiência super positiva e trouxe isso para sua área. Muito bom, por isso. Eu entendi melhor agora por que você está na homeopatia do que sua explicação mesmo. Não, eu falo assim que... eu falo que Deus coloca avisos na vida da gente, né? E se a gente não escuta pelo amor, a gente escuta pela dor. Com certeza. O meu mestrado, ele foi com fitoterapia. Só que antes de fazer a pós-graduação de homeopatia. Só que eu não foquei na fitoterapia, eu entreguei o mestrado e acabou ali. Aí ele falou, não, agora então você vai ter um puxão de orelha. E aí depois disso eu tive outras questões assim ligadas à homeopatia, minha gestação, eu consegui engravidar devido à homeopatia. Que legal, que legal. Muito bom. Né? Muito interessante. Achei show de bola, viu? A gente vai ter que finalizar por aqui, mas foi um assunto muito legal, uma conversa muito enriquecedora. Obrigada pela sua participação. A Miss Beth agregou muito aqui, sabendo de um pouco mais sobre homeopatia. Né? Com certeza. Muito obrigado, Franciele, por ter disponibilizado seu horário, seu tempo para vir aqui trazer essas informações para os tutores, né? Isso aí a gente traz como algo novo, mas não é nada novo, né? Já tem tempo que você trabalha com isso. Só falta informação mesmo para as pessoas. Muito obrigado você estar aqui, dando essa oportunidade para conhecer novas coisas da veterinária. Então, aproveitem isso. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do AmizVetCast e até a próxima. Até breve.